Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula, certo? Na verdade, dar continuidade ao estudo da competência. Essa aula vai ser destinada aos alunos do sétimo semestre do curso de Direito da Facisa. Lembrando que na aula passada a gente tratou acerca da competência, passando, jurisdição e competência, na verdade, passando dos seus conceitos, certo? Eu conceituei o que é a competência, conceituei o que é a jurisdição. A gente fez uma análise principiológica acerca dos princípios relativos à competência e à jurisdição. Expliquei algumas regras e agora, de fato, a gente vai começar a estudar a classificação da competência. As espécies de competência que existem, certo? Os mecanismos que são utilizados para se delimitar a competência. Enfim, tudo isso a gente vai começar a estudar a partir dessa aula, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Deixa eu pôr aqui o slide na tela para a gente começar. Deixa eu voltar aqui para o slide de onde a gente tinha parado na aula passada. Pronto, na aula passada eu terminei de falar acerca do conceito de competência. É o âmbito legislativamente delimitado, dentro do qual o órgão exerce o seu poder jurisdicional. Em regra, o órgão do Poder Judiciário exerce o seu poder jurisdicional. A competência passa a ser um critério legal de administração eficiente da atividade dos órgãos jurisdicionais, definidos previamente à margem de atuação de cada um, isto é, externados os limites do poder. Então, pessoal, como eu falei desde o início, a competência ela é de suma importância para fins de saber, certo? Dentro daquela jurisdição, qual vai ser o órgão competente para processar e julgar determinados crimes aqui no âmbito do nosso direito processual penal, certo? Então, pessoal, para que ocorra a fixação de uma competência, certo? Para que ocorra a fixação de uma competência, há necessidade de se analisar vários critérios. Primeiro, para fins de classificação doutrinária, depois eu vou falar isso mais na frente. A fixação da competência, ela se dá de duas formas, ou através da prevenção ou através da distribuição. Professor, mas não existe... Eu já ouvi falar, quando eu estudei Direito Processual Civil, por exemplo, a questão da continência e da conexão. Não são formas de fixar a competência? Não. Conexão e continência são formas de modificação da competência, beleza? Isso a gente vai estudar mais na frente. E a gente não pode confundir isso. Se quer pegadinha que quer concurso público na UAB, pode ser que esteja na prova de vocês. Enfim, não podemos confundir. Então, vamos lá. Critérios de fixação da competência. Para determinar a competência e chegar à conclusão da autoridade competente, é fundamental o estudo e análise das diversas espécies de competência, ou melhor, dos parâmetros usados pelos diplomas legais para distribuir entre as autoridades judiciais a parcela de sua atuação. Beleza? Então, pessoal, se a gente abrir o nosso Código do Processo Penal lá no artigo 69, certo? Ele vai dizer o seguinte: determinará a competência jurisdicional, ou seja, determinará e não fixará, certo? Vejam bem, determinar é eu atribuir o órgão competente, porém, dentro do órgão nós temos vários criminais que irão fixar a competência, beleza? Até mesmo dentro, por exemplo, da justiça em geral, certo? Lá da jurisdição em geral, a competência ela poderá ser determinada, inclusive, pela matéria, podendo esse crime ser processado e julgado ou pela Justiça Federal ou pela Justiça Estadual. Então, aqui não há um critério de fixação ainda, mas sim uma forma de determinar a competência jurisdicional com base na leitura do artigo 69 do Código de Processo Penal. Vejam bem, determinará a competência jurisdicional o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, certo? A natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência,
a prevenção e a prerrogativa de função. Lembrando que distribuição e prevenção são causas que fixam a competência. Prerrogativa de função a gente vai estudar de maneira à parte, certo? Eu vou tratar de aulas específicas somente a questão da prerrogativa de função, que tem a ver com crimes cometidos, por exemplo, por presidente da República, crime doloso contra a vida cometido por deputado estadual. Quem é competente para julgar esse crime? Ok? Pelo deputado federal, quem vai ser competente para julgar esse crime? Então, a gente vai estudar essa prerrogativa de função de forma específica, ou seja, alguns entes, algumas pessoas, diante da função que exercem, do cargo que ocupam, elas têm a prerrogativa de serem julgadas por um órgão julgador específico, previamente definido em lei ou na própria Constituição Federal. Beleza? Então, determinará a competência jurisdicional o lugar da infração, o domicílio ou residência do réu, que aqui vai ser uma forma subsidiária, depois a gente vai tratar acerca disso. A natureza da infração, também há a possibilidade do crime ser de sua competência pré-definida através da natureza da infração, a distribuição, a conexão ou continência, a prevenção e a prerrogativa de função. Ok? Tudo isso está lá no artigo 69 do Código do Processo Penal. E a doutrina, ela realocou esses critérios de maneira mais abstrata, ficando relacionadas à competência material, os critérios relacionados às características da lide, da relação jurídica, que constitui o objeto do processo, e à competência funcional, os critérios relacionados aos atos processuais. Então, vejam bem, a doutrina, diante de todas essas possibilidades, lugar da infração, domicílio do réu, residência, dividiu, certo, essa maneira de determinar a competência através de dois tipos específicos de competência, que é a competência material e a competência funcional. A competência material ela pode ser em razão da matéria, em razão da pessoa e em razão do local. Lembrando que a competência em razão da matéria é um tema muito importante, porque a gente vai tratar da questão da competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual, Justiça Comum Federal e Justiça Comum Estadual, certo? Em relação ao local da infração, a gente vai estabelecer normas que determinam a competência com base no local em que a infração foi cometida, certo? E em relação à pessoa, certo? Competência pela prerrogativa de função, isso a gente vai estudar à parte. Então, a competência material ela se divide em três. A competência em razão da matéria, beleza? Em razão do local e em razão da pessoa. Enquanto que a competência funcional, ela também se divide em três espécies. A competência determinada pela fase processual, certo? A competência determinada pelo objeto do processo e pelo grau de jurisdição. Tudo isso a gente vai tratar de forma específica, não se preocupem quanto a isso, ok? A competência material. Professor, e qual é o parâmetro necessário que a doutrina utiliza, bem como a jurisprudência, para definir essa competência material? Vai levar em conta as características da questão criminal e deve ser estudada sobre três aspectos principais. A competência em razão da matéria, que é aquela competência determinada em razão do direito material, que rege a relação jurídica levada à apreciação do Poder Judiciário, ou seja, é adotada, por exemplo, para atribuir competência aos órgãos do Judiciário, como no caso das justiças especiais, estabelecida em virtude da natureza da infração penal praticada. Então, se a gente observar essa questão da competência em razão da matéria, nós vamos observar que determinados crimes, diante da sua natureza, vão ser processados e julgados por leis especiais, bem como outros determinados crimes, em razão da sua natureza, quanto ao objeto do crime ou em relação à pessoa que foi cometida, será processado e julgado pela Justiça ou comum federal ou comum estadual. Então, a matéria em si, ela leva em conta, certo? O direito material, ou seja, o direito penal em si, o crime em si.
Porque se você observar, por exemplo, o crime de calúnia, ele pode ser cometido de forma comum, certo? Bem como de forma especial, a exemplo do que ocorre na legislação eleitoral. Existe a calúnia comum cometida por qualquer pessoa do povo em detrimento de qualquer pessoa do povo, contra qualquer pessoa do povo, e também a questão da calúnia dentro do ambiente eleitoral, do âmbito eleitoral, que vai ser regulada pelo Código Penal Eleitoral. Aliás, pelo Código Eleitoral na parte que é definido os seus crimes. Ok? Tranquilo quanto a isso? Então, lembre-se, a competência em razão da matéria é a determinação da competência em razão do direito material. Deve-se observar o tipo daquele crime, a natureza daquele crime, em que ambiente foi cometido aquele crime, a pessoa em detrimento do qual foi cometido aquele crime, a instituição, o ente em que foi cometida contra quem foi cometido aquele crime. Beleza? Existe também, certo, dentro da competência material, a competência em razão do local. É quando, para a fixação da competência, adota-se como critério o local em que os fatos ocorreram ou o local do domicílio ou residência do réu. Então, pessoal, competência em razão do local. A gente observa o quê? O local em que o crime ocorreu, bem como o domicílio ou residência do réu. Isso porque os casos em que se apresentam ao Poder Judiciário somente poderão ser julgados pelos órgãos julgadores situados em locais que guardam alguma relação com os fatos que o originaram. A gente pode até observar a questão do que diz o Código Penal em relação ao lugar do crime. Considera-se praticado o crime no local, no lugar em que ocorreu a omissão, a ação ou omissão, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, se vocês observarem, eu só não lembro qual é o artigo do Código Penal. Lá vai dizer que o lugar do crime é onde ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Por isso, pessoal, que existe, por exemplo, o cara que cometeu... Aliás, vamos pegar a seguinte situação. Uma pessoa sofreu 3 tiros no peito, lá na cidade de Simões, no Piauí. Beleza? Está passando mal, muito mal, morre, mas não morre. E aí, colocaram a pessoa dentro da ambulância e levaram para Araripina. Lá na porta do hospital, para entrar para dentro do hospital, a pessoa veio a falecer na cidade de Araripina. Vejam bem. Se vocês observarem o local da infração em si, o local onde se consumou a infração, onde a pessoa realmente faleceu, foi em Araripina. Mas onde os atos foram praticados? Em Simões, lá na cidade de Simões. Vejam bem, pelo lugar da infração, considera-se praticado o crime no local em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, pela teoria adotada pelo Código Penal, o crime poderia ter se consumado lá na cidade de Simões. Logo, se a gente observar a questão doutrinária e jurisprudencial adotada nesse sentido, vai entender que a competência em razão do local vai ser a cidade de Simões. Por quê? Porque todos os atos acerca do cometimento foram praticados lá na cidade de Simões, porém, o indivíduo só faleceu na cidade de Araripina pelo fato de que foi socorrido pela ambulância e lá, a caminho do hospital, acabou falecendo. Beleza? Então, não vai interferir por conta do que diz o lugar do crime, lá pelo nosso Código Penal. Certo? Tranquilo em relação a isso? Depois a gente vai estudar isso aqui de forma específica. Por isso que existe essa delimitação da comarca, onde será processado e julgado o agente considerado o lugar da infração ou do domicílio do réu. Beleza? Em relação ao domicílio do réu também, quando chegar no momento certo, a gente vai tratar sobre isso. A competência em razão da pessoa. Lógico que está relacionada a alguma característica constitucional, certo? Das pessoas envolvidas no litígio. Tudo isso por questões de política criminal, que entende que determinadas pessoas, ao desempenhar certas funções ou ocupar certos cargos, devem ser julgados por órgãos diferentes daqueles que ordinariamente julgariam os demais infratores. Então, vejam bem, a própria Constituição Federal, em determinados casos, ela traz, certo, essa prerrogativa de função, certo?
Exemplo, o deputado federal que cometeu um crime comum vai ser processado e julgado, certo? Pelo STF. Ou, deixa eu ver outra prerrogativa de função. O presidente da República, que cometeu crime comum, vai ser processado e julgado também pelo STF. Veja, tem a prerrogativa de função. Os governadores de estado vão ser julgados por um órgão. Já os vice-governadores por outro órgão, porque não tem a previsão constitucional acerca da prerrogativa de função. Enfim, são todos esses critérios que a gente vai estudar ao longo da aula. Aliás, ao longo do nosso estudo aqui acerca da competência, porque, como eu falei para vocês, é um conteúdo muito complicado, é muita coisa, certo? Muita coisa específica que a gente não pode deixar passar por despercebido e a gente vai ter que realmente aprender de fato, beleza? No momento certo, a gente vai tratar de forma específica somente em relação à competência em razão da pessoa, por prerrogativa de função, ok? E, por outro lado, a gente tem a outra classificação da competência, que é a competência funcional, que pode ser quanto à distribuição conforme a fase do processo. Aqui é o exemplo clássico do tribunal do júri. Por quê? Porque lá no tribunal do júri, certo, nós teremos dois tipos de condução processual. Uma lá na primeira fase do tribunal do júri, que é para detectar, para se analisar a questão dos indícios de materialidade delitiva e autoria, e uma vez presentes esses elementos de autoria e materialidade delitiva, os autos serão encaminhados para julgamento pelo tribunal do júri. Então, nós temos um juiz que vai dar uma sentença de pronúncia, ou seja, mandar aquele réu para o tribunal do júri, e lá, na outra fase do tribunal do júri, nós teremos um corpo de jurados, juntamente com o magistrado que vai conduzir a sessão, onde serão responsáveis pelo julgamento daquele indivíduo que cometeu o crime doloso contra a vida. Então, distribuição conforme a fase do processo é o que ocorre, por exemplo, no tribunal do júri, em que a instrução é conduzida por um órgão e o julgamento por outro. Ou seja, nós temos dois tipos de julgamento durante a condução do procedimento do tribunal do júri. Um na primeira fase, que vai mandar o réu para o tribunal do júri, e outro lá, de fato, no tribunal do júri em si. Beleza? A distribuição feita pela lei entre diversos juízes da mesma instância ou instâncias diversas para um mesmo processo, ou um segmento ou fase de seu desenvolvimento praticar determinados atos, também existe essa possibilidade. Bem como aqui a gente vai analisar agora a distribuição quanto ao objeto do juízo. É o seguinte, quanto ao objeto do juízo, a gente também pode pegar a questão do tribunal do júri. Porque lá na sessão do tribunal do júri, nós teremos a decisão proferida pelo conselho de sentença, certo? Que é uma decisão tão somente do conselho de sentença, tanto é que existe a questão do princípio da soberania dos veredictos, porém, essa soberania dos veredictos ela é relativa, já que existe a possibilidade de se anular esse júri em virtude, por exemplo, quando os jurados eles votam contrariamente à prova dos autos, mas isso é questão para a gente trabalhar lá quando a gente estiver estudando o tribunal do júri, certo? Então, quanto à distribuição do objeto, nós percebemos que quem é responsável por julgar lá no tribunal do júri é o conselho de sentença. Só que quem vai determinar qual a pena a ser aplicada vai ser o juiz presidente. Então, nós temos, entre aspas, dois tipos de julgamento, não. Nós temos, entre aspas, duas decisões tomadas lá no âmbito do tribunal do júri, uma que vai condenar ou absolver o indivíduo e a outra que, em caso de condenação, vai estabelecer qual a pena aplicada lá na sentença com base na soberania do veredicto, naquela condenação que foi efetuada pelos juízes leigos. Então, a distribuição quanto ao objeto do juízo ocorre quando os órgãos julgadores apenas podem atuar no processo em relação a uma parte, em relação a uma parcela, enquanto que o conselho de sentença condena ou absolve, o juiz vai elaborar o cálculo da pena, vai dar a pena, certo? Vai aplicar a pena. Cada órgão jurisdicional exerce a competência sobre determinadas questões a serem decididas no processo. Um exemplo clássico dessa espécie de competência é o tribunal do júri, no qual há juízes profissionais incumbidos de resolver a questão do direito
lavrar a sentença, fixar a pena, quando aplicável, e os juízes populares, que a eles compete responder os quesitos de onde lhes são formuladas as questões em que o julgamento se fundará. Beleza? E quanto ao grau de jurisdição, aqui em relação à competência funcional, a gente pode observar a possibilidade de uma distribuição vertical, ou seja, de um duplo grau de jurisdição, a possibilidade de recurso, aquele direito indisponível do indivíduo, certo? Lembrando que o direito indisponível que eu falo é no sentido de que eu posso renunciar o meu direito de recorrer, porém, aquele direito, ele sempre vai existir, certo? Ele sempre vai existir. Há quem diga que essa questão de renunciar a prazo recursal é inconstitucional, uma vez que o direito é indisponível. Eu recorro se quiser, eu não vou renunciar. Por mais que eu queira, eu tenho a qualidade de recorrer. Mas essa questão, essa possibilidade, de acordo com o Código de Processo Civil, que é a possibilidade de se renunciar a prazo recursal, a direito de recorrer. Aqui, a doutrina entende, no Código de Processo Penal, que pode sim ocorrer a possibilidade da vítima, por exemplo, deixar de recorrer, renunciar a prazo recursal. Agora, o Ministério Público não pode. Inclusive, não pode dispor de recurso interposto, ação interposta, enfim. É um tema complexo que requer uma boa atenção. Não é objeto de estudo de nossa aula, mas requer, nada impede que eu possa fazer essa reflexão acerca disso. Então, quanto ao grau de jurisdição, é a possibilidade de recurso. Podem atuar no processo órgãos julgadores alocados em diferentes instâncias. Exemplo do cara que é condenado na primeira instância, certo? Recorreu e foi absolvido lá no tribunal na segunda instância, ou seja, órgãos julgadores alocados em instâncias diferentes. Grau de jurisdição, competência de acordo com o grau de jurisdição. E aqui nós temos o exemplo da apelação, quando se recorre da decisão aqui no âmbito do direito processual penal, ok? Ferramentas ou instrumentos de fixação da competência. Existe como fixação da competência a distribuição e a prevenção, certo? O que seria a distribuição? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Nós temos 10 varas criminais na comarca de Araripina. 3 são responsáveis pela grande demanda dos crimes contra o patrimônio. Então, toda vez que o Ministério Público ingressa com uma ação relativa a uma denúncia, apresenta uma denúncia pelo crime de roubo, por exemplo, quando o Ministério Público apresenta essa denúncia, ela será encaminhada ao setor de distribuição da vara dos crimes contra o patrimônio, e como lá nós temos 3 varas específicas que tratam acerca dos crimes contra o patrimônio, vai ocorrer a distribuição através de um sorteio. Geralmente, o computador lá do analista tem um programa e vai cair para alguma daqueles juízes. Ou seja, a competência ela foi determinada em razão da distribuição. Beleza? Isso acontece também demais lá no STF, quando chega, por exemplo, os processos para análise de algum procedimento contra algum político ou alguma coisa, lá é feita a distribuição e pode cair para algum dos ministros. Aí é a fixação da competência, certo? E também pode ser em relação à prevenção. A prevenção aqui, pessoal, requer uma análise mais profunda. Por quê? Vejam bem, quando a gente estudou a ação penal, aliás, eu acho que eu falei para vocês acerca do juízo de admissibilidade. Quando é oferecida uma denúncia contra determinada pessoa, o juiz, o primeiro ato que ele vai realizar é a questão do juízo de admissibilidade. Se ele vai receber ou não aquela denúncia. Se ele vai receber a denúncia ou se ele vai rejeitar a denúncia. Esse juízo de admissibilidade pode ser positivo quando o juiz recebe a denúncia e negativo quando rejeita a denúncia. Vamos considerar que o juiz recebeu uma denúncia, por exemplo. A partir do momento em que o juiz recebe a denúncia, ele fixa, certo, a prevenção. Ele fixa a sua competência, ou seja, ele se torna prevento daquele processo. Por isso que o ato de recebimento da denúncia é uma forma de fixação da competência, através da prevenção. Acontece, por exemplo, quando um crime é praticado na fronteira entre 2 estados. O cara cometeu um homicídio e a vítima caiu morta bem na divisa entre Piauí e Pernambuco, entre Marcolândia e Araripina. Suponhamos que a polícia de Araripina fez a investigação, determinou
mandou os autos para o juiz, certo? E o juiz analisou o processo, devolveu para a polícia, o delegado de polícia requereu, sei lá, uma prisão temporária, por exemplo. Vejam bem, quando o juiz realizar qualquer ato processual, certo? O juiz lá de Araripina, ele está fixando a competência, mesmo que exista eventual investigação lá pela Polícia Civil da comarca de Marcolândia, no sentido de que também está tendo investigação acerca do crime lá pelo Piauí. Então, o que é que acontece nessa situação específica? O juiz que realizar o primeiro ato processual, ele se torna pré-evento. Por isso que o ato de recebimento da denúncia é uma forma de fixação da competência, já que o juiz vai se tornar pré-evento em relação a demais fatos que estejam ocorrendo em outros estados ou outras comarcas acerca daquele crime. Beleza? Causas modificativas da competência. Nós temos a conexão e a continência. A conexão pode ser para vocês, por exemplo, quando acontece, várias pessoas cometem um crime ao mesmo tempo. O exemplo da carga que está sendo saqueada por várias pessoas, certo? A continência é quando mais de um réu praticou a mesma infração. Tipo, 2 pessoas estão sendo processadas pelo crime de homicídio. Foi oferecida uma denúncia para cada. Essas denúncias elas têm que se unir, já que há a continência, beleza? Está lá no artigo 76 e 77 do Código Penal. A gente vai tratar de forma específica. Eu não posso explicar agora para vocês de forma aprofundada, porque isso aqui é objeto do nosso estudo ao longo das aulas, beleza? Que é só para vocês terem uma ideia do que é que se trata em relação à questão da conexão e da continência. A continência, por exemplo, aliás, a conexão, por exemplo, ela se opera de várias formas. Quando uma infração está ligada a outra infração, no sentido de que aquela segunda infração foi para ocultar a primeira, isso ocorre também a conexão. Quando várias pessoas praticam o mesmo crime, enfim, há várias modalidades de conexão que a gente vai estudar cada uma. E também a questão da competência absoluta e relativa. A competência absoluta é os critérios relacionados em razão da pessoa e da matéria. E a competência relativa é em relação ao local do crime. Por que em relação ao local do crime? Porque pode ser, de fato, em relação ao local do crime, bem como em relação ao domicílio do réu. Por isso que é essa questão da relativização. Beleza? Também vamos estudar de forma específica no momento adequado. Passando para frente. Vamos lá. Competência material. Na aula de hoje, pessoal, eu vou explicar para vocês a questão da competência material, falando até a parte da competência. Tão somente essa parte específica da competência material, porque é muita coisa, senão não vai dar tempo, vai ficar uma aula muito grande. E provavelmente aqui, nesse conteúdo da competência, eu acho que eu vou ter que gravar muita aula, sabe? Eu acho que umas 5 a 6, 7 aulas por aí, que é muita coisa. Pense. E aí eu estou fazendo a média de 40 minutos por aula, para não ficar uma coisa muito extensa para vocês e também não estar passando conteúdo de maneira exagerada e descontrolada. Então, vamos lá. A competência material. Ou seja, é uma competência em razão da matéria. A distribuição constitucional de competência visa atender aos interesses da otimização do exercício da jurisdição com a criação de justiças especializadas em determinadas matérias. Como que se pode falar em competência em razão da matéria? Ou seja, tendo em vista a matéria a ser processada e julgada, certo? A doutrina e a jurisprudência resolveu criar essa espécie de competência material, observando, como eu já falei, a própria matéria a ser tratada, processada e julgada, e assim determinar a competência. Então, veja, aqui a gente pode observar e que vai identificar, no primeiro momento, qual a justiça competente. Quando a gente traz para a seara processual penal, ela pode ser uma justiça comum ou uma justiça especializada. A justiça comum ela pode ser estadual ou federal, enquanto que a justiça especializada pode ser de várias formas aí. A gente tem a militar, a eleitoral e por aí vai, beleza?
Então, a necessidade de se analisar a matéria em si, aquele crime que foi cometido, sobre a égide do momento, do local, a sua razão, bem como, certo, a sua disciplina em si, quando se trata da matéria para ser analisada para a fixação de uma competência. No caso aqui, a gente vai analisar só a questão da justiça comum ou da justiça especializada. Se esse crime vai ser de competência da comum, pode ser federal ou estadual, ou da justiça especializada. Crime militar, crime eleitoral. Assim como eu havia falado no início da aula, o crime de calúnia, por exemplo, ele pode ser cometido em detrimento de determinada pessoa e ser processado e julgado pela justiça comum estadual. Bem como pode ser processado e julgado pela justiça especializada, a exemplo do que acontece quando a calúnia é praticada lá no ambiente eleitoral, nas regras de acordo com o que diz a justiça eleitoral. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. A justiça comum federal, ela é expressa, ou seja, há previsão legal no sentido de que aquele crime que foi cometido vai ser processado e julgado perante a Justiça Federal. Tem que ter a previsão legal, certo? Enquanto que a Justiça Estadual ela é residual. E o que seria isso, professor? Por exclusão, tudo aquilo que não for de competência da Justiça Federal será de competência da Justiça Estadual. Na Justiça Comum se inclui o Tribunal do Júri, tanto federal quanto estadual. Lembre-se disso, beleza? Então, a Justiça Comum Federal ela é expressa, tem que ter a previsão legal, enquanto que a Justiça Comum Estadual ela é residual, ou seja, por exclusão, tudo aquilo que não é de competência da Justiça Federal será de competência da Justiça Estadual. Então, vamos tratar aqui de alguns crimes aqui para a gente entender como é que se dá o processamento perante a Justiça Comum Estadual. Como eu já falei, é a justiça residual por excelência, sendo competente para apreciar por exclusão todas as infrações que não sejam de alçada da justiça especializada ou da justiça comum federal. Embora se diga que a competência residual, fato é que a justiça estadual processa e julga a maioria dos crimes. Por isso, crime de homicídio, crime de furto, certo? Crime de lesão corporal, crime de ameaça, todos eles, em regra, na maioria das vezes, são processados e julgados perante a Justiça Estadual comum. O professor tem a possibilidade de ser praticado contra algum ente federal, ser processado e julgado pela Justiça Federal? Tem. Se enquadrar nas hipóteses lá do artigo 109, se o furto foi em detrimento de um bem ou interesse da União, se o estelionato foi cometido em desfavor de algum órgão da União, por exemplo, vai ser processado e julgado mediante a Justiça Federal. Beleza? Isso a gente vai estudar de forma específica. Mas, até agora, o que eu quero dizer para vocês, e quero que vocês compreendam, é que a Justiça Estadual comum ela é residual, ou seja, por exclusão, tudo que não for de competência da Justiça Especializada ou da Federal é de competência da Justiça Estadual comum. Para que haja deslocamento de competência para a Justiça Federal e para a Justiça Especializada, eleitoral e militar, é preciso que exista elementos de atração que determinem a modificação. Então, para que um crime saia da Justiça Estadual e vá para a Justiça Militar, por exemplo, no caso de um furto, há necessidade de se analisar se realmente existem elementos que atraem a competência, no sentido de que o crime foi praticado por um militar, por exemplo, foi comprovado que o cara era militar e estava em serviço, dentro de um próprio órgão militar, mais ou menos nesse sentido. Ok? Então, a competência da Justiça Estadual é determinada por exclusão. Tudo que não for de competência da Justiça Federal ou de qualquer das justiças especiais pertencerá aos órgãos jurisdicionais estaduais, tanto na área civil, penal ou nas outras áreas. A ela pertence tudo que não estiver afeto às outras justiças. Por exceção, o que não for da Justiça Especial nem da Federal, a competência será da Justiça Estadual. Existe, ademais, regra para deslocar processos que seriam de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, toda vez que envolver grave violação a direitos humanos. O que é que acontece? Crimes em que há violação de direitos humanos, tendo em vista que direitos humanos é tratar
está previsto aí em tratados e convenções em que o Brasil é signatário, certo? E por previsão constitucional, conferida pela emenda constitucional número 45/2004, esses crimes serão de competência da Justiça Federal, beleza? Por haver essa previsão legal no sentido de que, se ocorrer violação de direitos humanos, tanto é que os crimes cometidos sob o âmbito da Lei Maria da Penha, se houver violação de direitos humanos, há sim a possibilidade daquele crime que foi praticado no âmbito doméstico e familiar ser processado não pela Justiça Comum, mas sim pela Justiça Federal, beleza? Dentre os casos residuais de competência da Justiça Estadual, destacam-se o processamento e julgamento das contravenções penais, são em regra de competência da Justiça Estadual, ainda que ofenda interesse da União. Observação: há tribunais regionais, existe nos tribunais regionais federais, quando perpetrada por agente com prerrogativa de função naqueles órgãos. Então, isso é uma observação específica no sentido de que a possibilidade da contravenção penal ser processada perante a Justiça Federal, quando ocorrer contravenção penal lá, no sentido de que ela foi perpetrada por algum, sei lá, algum agente lá do Tribunal Regional Federal ou algum agente no sentido que tem prerrogativa de função naquele órgão. Beleza? O tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo elementos de internacionalidade, transnacionalidade, a competência será da Justiça Estadual. Então, lembre-se, pessoal, tráfico de drogas entre municípios, competência da Justiça Estadual. Entre estados, competência da Justiça Estadual. Entre países, competência da Justiça Federal. Se o tráfico de drogas ocorre entre o Brasil e o Paraguai, por exemplo, há o caráter transnacional, a competência será da Justiça Federal. Beleza? Lembrem-se disso e não esqueçam. Vai estar na prova de vocês, na OAB de vocês, no concurso de vocês. Se há o caráter transnacional, a característica da transnacionalidade, a competência será da Justiça Federal. Procedimento para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, e a Justiça Estadual tem competência em matéria da infância e da juventude. Então, quem é competente para analisar a questão dos atos infracionais? Quem é competente para analisar a questão dos atos infracionais, beleza? É a Justiça Estadual. Quando é cometido pelo menor lá na questão da infância e da juventude, tiver atrelada a matéria da infância e da juventude, beleza? Tá aqui, o que eu falei acerca dos crimes domésticos e familiar. São julgados pelos órgãos especializados da Justiça Estadual. Contudo, vislumbra-se a possibilidade de ser deslocado a competência para a Justiça Federal na hipótese de existir grave violação aos direitos humanos e de ineficiência dos órgãos locais de persecução penal, fazendo incidir o artigo 105, parágrafo 5º da Constituição Federal. Professor, e a competência da Justiça Federal? O professor me disse que ela está expressa, tem previsão legal. Exatamente isso. Tem que ter a previsão legal no sentido de que o crime que foi cometido vai ser processado e julgado perante a Justiça Federal. Lembrem-se disso. Critério para a definição dos crimes. Questões que poderiam afetar direta ou indiretamente os interesses federais ou nacionais. Entes federativos, proteção da administração pública federal. Por isso que infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, serão processados e julgados pela Justiça Federal. O que é que acontece? Quer dizer, professor, que crime cometido em desfavor da União, a competência da Justiça Federal. É sim. Em desfavor de alguma autarquia federal, a competência da Justiça Federal. É sim. Em desfavor de uma empresa pública. É sim. Se for em desfavor de uma sociedade de economia mista, não. É da Justiça Estadual Comum, inclusive é entendimento simulado do STJ nesse sentido. Por isso, aprendam isso, daqui a pouco eu vou falar. O furto ou o roubo praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal, por ser a Caixa Econômica Federal empresa pública federal, a competência para processar e julgar aquele crime de roubo é da Justiça Federal.
Já o crime cometido em desfavor do Banco do Brasil, o roubo cometido em desfavor do Banco do Brasil, pelo fato do Banco do Brasil ser uma sociedade de economia mista, a competência será da Justiça Estadual Comum. Caiu essa questão na OAB que eu fiz no 14º exame, na segunda fase, em 2014. Lá, perguntava qual era o juiz competente para processar o crime praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal e do crime praticado em desfavor do Banco do Brasil. Então, era basicamente falar isso, citar a súmula e pronto, acertava a questão. Beleza? Olha o que diz a súmula 147 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Então, vejam bem, lá no título 11 do Código Penal, especificamente no capítulo 1, que trata dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, nós temos vários crimes lá, que vai do artigo 312 até o artigo 327. Na verdade, o artigo 327 do Código Penal vai apenas definir o que é funcionário público. Então, o que é que acontece? Os crimes previstos lá, praticados por funcionário público contra a administração em geral, são crimes próprios, podendo ser processados e julgados ou pela Justiça Estadual Comum ou pela Justiça Federal. Aí o que é que acontece? Se o crime foi praticado por um servidor estadual, Justiça Estadual Comum. Se o crime foi praticado por um servidor público federal, funcionário público federal, lembrando que existe a possibilidade do emprego público federal e aquele empregado que trabalha, por exemplo, na empresa pública federal, exemplo do cara que trabalha na Caixa Econômica Federal, se cometer algum crime, certo? Em razão da sua função, do exercício de sua função contra a administração pública, por exemplo, vai ser processado e julgado perante a Justiça Federal. É o que diz a súmula 147 do STJ. Beleza? Vamos seguir para frente. Sempre que houver uma norma autorizando a gestão, a administração ou fiscalização de qualquer atividade ou serviço por órgão da administração pública federal, estará caracterizado o interesse público federal. E aqui, pessoal, um exemplo que eu posso trazer para vocês é sobre a empresa pública, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que é a EBSER. A EBSER é quem comanda aí todos os hospitais universitários. Salvo me engano, teve uma alteração na lei aí que criou a empresa pública federal da EBSER. A EBSER, se eu não me engano, hoje é uma empresa pública federal. Posso até estar errado. Alguém depois pode fazer uma pesquisa sobre isso e me dizer melhor. Por isso, mas vamos considerar que a EBSER seja gerida, certo, pela administração federal, no sentido de que ela realiza, certo, os concursos públicos para provimento dos cargos de emprego público federal. Então, qualquer crime praticado por algum funcionário da EBSER vai ser processado e julgado perante a Justiça Federal pelo fato dela ser administrada, ter essa questão de vinculação com a União e, de fato, com questões relacionadas à área federal. Ok? Interesse nacional. O que seria o interesse nacional? Crimes previstos em tratados e convenções internacionais. Por isso que, quando há violação de direitos humanos, entende-se que é crime de interesse nacional. E, tendo em vista que o Brasil é signatário de tratados aí que envolvam questões de direitos humanos, por isso que a violência doméstica e familiar, quando cometido o crime, há, por exemplo, a questão de violação de direitos humanos, há a possibilidade desse crime lá sob a égide da Lei Maria da Penha ser processado e julgado perante a Justiça Federal. Os crimes contra o sistema financeiro nacional e a ordem econômica federal, está lá no artigo 109, inciso 4 da Constituição. Vocês têm que observar o seguinte, ó, deixa eu só ver aqui se eu coloquei o artigo 109 da Constituição. Não, mas eu vou abrir aqui no computador. O artigo 109 da Constituição, lá vai dizer os crimes que são de competência da Justiça Federal, beleza? Deixa eu só tirar aqui da tela, por lado. Artigo 109. Artigo 109. Deixa eu pôr aqui agora na tela para vocês.
Vejam bem, é o que diz o artigo 109 da Constituição Federal. CF. Vou colocar aqui no artigo 109. Vejam bem o que diz o artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autores, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho. Então, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, a entidade autárquica ou a empresa pública federal forem interessadas na condição de autores ou réis. Beleza? As causas entre estados estrangeiros ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada ou residente no país. Então, aqui nós observamos o caráter transnacional, as causas em que envolva estados estrangeiros ou organismo internacional, beleza? Os crimes políticos, as infrações penais praticadas em detrimento de bens. Vejam bem, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvadas a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Observem, pessoal, o artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, beleza? As causas relativas a direitos humanos, que, como eu falei para vocês, tem previsão legal. As causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência, os mandados de segurança, os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados a competência da Justiça Militar, os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, tudo isso, lembrando que carta rogatória são entre entes de países diferentes, beleza? As causas em que a União for autora, as causas intentadas contra a União poderão ser... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação a crime. Então, pessoal, leiam aí o artigo 109 da Constituição Federal. Lá tem um rol extenso aí das infrações que serão processadas e julgadas perante a Justiça Federal, beleza? Outra coisa interessante, aqui no inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Então, crimes contra a ordem do trabalho, Justiça Federal, crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, também Justiça Federal. Lembrem-se disso. Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Pronto. Então, pessoal, a gente observou, depois vocês leem de forma específica lá o artigo 109, a partir do inciso 4. Na verdade, leiam todo o artigo 109. Os crimes contra o sistema financeiro nacional também é de competência da Justiça Federal. Os crimes contra a ordem econômica e financeira e os crimes contra a ordem do trabalho. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tudo isso vai constar lá no artigo 109. Os crimes políticos são processados e julgados também pela
Justiça Federal, certo? Crimes previstos em tratados ou convenções internacionais e incidentes de deslocamento de competência também pela Justiça Federal. Relação de internacionalidade, a exemplo do tráfico de droga que eu falei anteriormente. Causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º do citado artigo. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Por isso que, se houver grave violação a direitos humanos, pode ocorrer o processamento desse crime pela Justiça Federal. Exemplo do crime cometido no âmbito doméstico e familiar, em que há a grave violação de direitos humanos. Crimes de competência da Justiça Federal, que tem um resumo. Crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, suas autarquias ou empresas públicas, excluídas as contravenções penais, é claro. Crimes previstos em tratado internacional, com início da execução no país e resultado no estrangeiro, ou seja, caráter também transnacional. Isso aqui tem previsão no Código Penal. Crimes previstos em tratado internacional com início da execução no país e resultado no estrangeiro. Tanto é que, se o crime foi cometido aqui no Brasil, os atos iniciaram aqui no Brasil, os atos de execução, e a consumação se deu na Argentina, por exemplo, o crime começou lá na divisa entre Brasil e Argentina, no Brasil, na verdade. E a execução, os últimos atos de execução aconteceu lá na Argentina, o crime vai ser processado e julgado perante o Brasil, sendo o local competente onde ocorreu, a cidade em que ocorreu os últimos atos de execução praticados no Brasil. Beleza? Depois eu vou falar acerca disso. Crimes contra a organização do trabalho. Na verdade, eu tinha falado contra a ordem do trabalho, mas é contra a organização do trabalho. Contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira. Crimes cometidos a bordo de navios, certo? Crimes relativos a ingressos ou permanência irregular de estrangeiros, crimes relativos a direitos indígenas, tudo isso, certo, pessoal, é de competência da Justiça Federal. E aqui eu vou falar, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, acerca da aplicação de algumas súmulas do STJ. Aprendam essas súmulas, certo? É de muita importância isso que tem para quem vai fazer a OAB, principalmente concurso, cair mais, e para a vida profissional de vocês. Súmula 62 do STJ. Crime, falsa anotação na carteira de trabalho, julgamento pela Justiça Estadual Comum. O que é isso, pessoal? Lembram que os crimes contra deixa eu só voltar aqui. Os crimes contra a organização do trabalho, certo? É processado e julgado pela Justiça Federal. Porém, a falsa anotação na carteira de trabalho vai ser pela Justiça Estadual Comum, porque, ao que diz a súmula, compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação em carteira de trabalho e previdência social atribuído à empresa privada. Por quê, professor? Primeiro, porque aqui não está ocorrendo, por exemplo, a questão de envolver algum bem ou alguma coisa em detrimento da União. Por quê, professor? Porque a anotação falsa na carteira de trabalho, provavelmente ela vai beneficiar ou prejudicar o particular e não o ente federativo em si. Então, existe essa súmula para diferenciar, porque também não é em relação à organização do trabalho, beleza? Isso aí é uma fraude, é uma fraude que está acontecendo, fraude processual não, é uma fraude que está acontecendo no sentido de que ocorreu essa falsificação para beneficiar ou prejudicar aquele empregado, certo? Então, a falsa anotação na carteira de trabalho é de competência da Justiça Estadual Comum. A súmula 42 do STJ vai dizer que causas cíveis, sociedade de economia mista, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. Por isso que o Banco do Brasil, pessoal, como é sociedade de economia mista, o crime praticado, o crime de roubo contra o Banco do Brasil, vai para a Justiça Estadual Comum, súmula 42 do STJ, enquanto que o crime praticado em desfavor da Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública federal, vai ser processado e julgado perante a Justiça Federal competente.
Aqui, pessoal, é uma coisa muito importante, essa súmula 73 do STJ, que é em relação ao crime de estelionato ou se vai ser falsificação de documento. Falsificação de moeda, na verdade. Crime de moeda falsa. Vejam bem o que diz a súmula. A utilização de papel moeda grosseiramente falsificada configura, em tese, o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual Comum. Então, toda vez que houver o crime de moeda falsa, alguém, por exemplo, falsificou uma moeda ou cédula, porque moeda, no conceito da doutrina, também é a cédula em papel, se verificar que realmente essa falsificação é grosseira, ou seja, qualquer pessoa percebe, a súmula do STJ diz que a competência vai ser da Justiça Estadual Comum. Por quê? Porque é uma fraude corriqueira em que todos percebem, logo se trata de estelionato, e não de crime de moeda falsa. Professor, e se for realmente comprovado que a moeda é falsa, porém é uma falsificação que ninguém percebe, aí sim configura o crime de moeda falsa e por envolver bem o interesse da União, já que o dinheiro é fabricado pela União, certo? A Casa da Moeda é um órgão da União. E aí o que é que acontece? Como o crime é cometido em detrimento de algum bem, serviço ou interesse da União, a competência vai ser da Justiça Federal, beleza? Então, se atentem a essa súmula 73 do STJ, no crime de moeda falsa, se a falsificação for grosseira, trata-se de estelionato, competência da Justiça Comum. Se a falsificação não for grosseira, uma falsificação realmente técnica que somente se dá para descobrir com a perícia, aí a doutrina entende, bem como a súmula do STJ, que a competência é da Justiça Federal por envolver interesse da União. Ok? Pessoal, eu vou encerrar a aula por hoje. Na próxima aula a gente vai começar a falar acerca da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual. Então eu peço que vocês estudem em casa esse assunto, é um assunto bastante importante, muito grande, com muitas peculiaridades. Se atentem, certo? E continuem estudando, que quem estuda a vida muda. Valeu e até a próxima aula.